letra adaptada para um cântico, mas é muito importante. A teologia dos Salmos, elas carregam profunda experiência humana. Meus irmãos, hoje nós estamos entrando no primeiro de dois sermões, num dos textos mais famosos de toda a Bíblia e de toda a cristandade. Quem nunca ouviu sobre Davi e Golias? Né, crianças? Davi e Golias. Vocês já sabem até o que vocês vão desenhar hoje. 1 Samuel, capítulo 17. Vamos abrir todos juntos. E, meus irmãos, hoje é só o primeiro sermão. Se você perceber, o capítulo 17 tem 54 versículos. E eu não vou sugar você totalmente hoje à noite. Eu vou pregar apenas os 30 primeiros versículos dessa passagem. E tentando não dar muito o spoiler do final da história, que todo mundo já conhece. Mas eu creio, meus irmãos, que mesmo as histórias mais conhecidas, elas acabam provando para a gente, e eu espero que a gente consiga ver hoje à noite, que a gente não conhece elas tão bem assim. Há bastante tempo, e quando eu converso com pastores, pregadores, seminaristas, a gente sabe que por muitos anos essas histórias que a gente conhece da Bíblia, como Davi e Golias, elas têm uma tendência de serem contadas, mas nem sempre aplicadas e pregadas da forma correta. Não que eu tenha, meus irmãos, a pretensão de ser o pregador que vai trazer uma revelação nova para vocês, nada disso. Mas eu entendo que há uma linha muito moralista no evangelicalismo moderno, que tende a pegar essas histórias e fala assim: seja um Davi, derrube um gigante na sua vida. E fica só nisso. Quantos sermões de Davi e Golias você já ouviu assim? Derrube os gigantes da sua vida. E ainda que haja algo disso que seja importante, meus irmãos, histórias como essa devem continuar nos apontando na direção de Cristo. E devem continuar nos ajudando a entender a nossa vida como crentes em relação a Cristo. Então, nessa noite, é isso que vamos tentar fazer neste texto. Eu espero que, com a graça de Deus, o Espírito Santo me use como instrumento na sua vida e na minha própria vida. Então acompanhe agora a leitura a partir do versículo 1, 1 Samuel 17, que diz assim: Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Efes-damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: Leva, peço-te, para teus irmãos um efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém estes 10 queijos leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus.
Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e à casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão àquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos? Senhor, estamos diante da tua linda, bela história de redenção que o Senhor está contando para nós. Senhor, que o Senhor ajude a mim e aos meus irmãos a entrarmos nesse texto e a entendermos a mensagem dele para a nossa igreja local, para a igreja de Cristo em Brasília, para a igreja do Senhor no mundo e para a nossa missão como representantes da verdade de Deus. Fala a nós, confronta-nos, Senhor, e leva-nos a pensar e crer como Cristo pensa e crê, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, as crianças já sabem, vão desenhar Davi e Golias, tá bom? É o desenho de hoje, bem facinho, tá? Pensa num gigante bem gigante, num Davi bem pequeno, tá bom? O gigante com a armadura e Davi ouvindo lá no meio do exército a batalha que vai começar, tá bom? Meus irmãos, eu quero perguntar a vocês quais são as coisas que causam indignação a você. Será que o seu sensor de equilíbrio, de indignação, ele é bem ajustado? Ou você é daquelas pessoas que costumam ficar insensíveis diante de questões que deveriam mexer com você, ao mesmo tempo que você fica indignado pelas causas mais supérfluas, os assuntos sem importância? Você já ouviu aquelas pessoas que ficam indignadas fácil demais? Você já ouviu aquele pessoal que fala assim: ah, ninguém merece, é a pior coisa de todas, mas a coisa que ela está falando não é tão grave assim? Eu vou contar uma para vocês. Estou cheio de ilustração no sermão hoje. Tem um comediante que eu gosto muito, americano, chamado Tim Hawkins, e ele conta a história que uma vez ele foi levar a filha dele no shopping. Ela tinha marcado de encontrar com as amigas lá, ele e a esposa foram levar a filha de carro. Quando ela chega lá, as amigas dela ainda não tinham chegado e ela ficou toda angustiada. Aí a esposa do Tim Hawkins vira para a filha e fala assim: eu sei, minha filha, ninguém merece uma coisa dessa. Ele ficou olhando para a esposa assim: ninguém merece? Essa realmente é a pior coisa que pode acontecer com alguém? Aí na piada ele conta: imagina aqueles chilenos que ficaram presos na mina em San Juan em 2010, sabe, aqueles 30 homens. Aí imagina o Henrico vira para o José e fala: José, que situação terrível que nós estamos aqui. Imagina eu fazendo com sotaque espanhol, não sei fazer. Que situação terrível. A gente está aqui já há 30 dias e a comida está acabando, a água está acabando, o ar está acabando aqui dentro. Talvez a gente não tenha mais nenhum dia para poder respirar e para viver. Ninguém merece passar por uma situação dessa. Só tem uma coisa que eu consigo imaginar que seja pior do que isso. Imagina você, num dia que você vai no shopping para encontrar com seus amigos. E quando você chega lá, os seus amigos não estão lá esperando por você, você tem que ficar no carro esperando. Veja, José, isso aqui que a gente está passando é ruim, mas aquilo lá ninguém merece.
É ridículo, mas é o que a gente faz. Meus irmãos, a gente se indigna, fica com raiva, esbraveja na internet, por coisas que são absolutamente ridículas. Mas as coisas que realmente deveriam preocupar você como crente e como povo de Deus, diante desse mundo de ofensas contra a glória de Deus, isso não mexe com a gente. Essas coisas não movem a gente. Eu te pergunto, por quê? Por que será? Será que talvez a gente está intimidado pelos inimigos aí afora? Ou será que porque talvez nós estamos desalinhados, dessintonizados com aquilo que realmente importa para Deus? A ponto de que se importasse para Deus, deveria importar para nós também. Se mexe com o coração dele, deveria mexer com o nosso. Esse texto de hoje é sobre isso. E eu gostaria, meus irmãos, de mostrar nessa introdução da história de Davi, como que isso está acontecendo. Primeiro eu quero falar com vocês de inimigos que dão medo de verdade. Inimigos que dão medo de verdade. A última cena, semana passada, foi Davi tocando a harpa para Saul. Quando ele tocava, o demônio batia em retirada. Mas agora a cena muda da corte real para esse campo de batalha perto de Socó, em Judá. Havia ali uma nova invasão de tropas filisteias e Saul tinha que conter novamente. Mas, meus irmãos, dessa vez os filisteus vieram com uma estratégia diferente. Talvez por causa das perdas que eles sofreram para os israelitas nas outras batalhas. Dessa vez agora eles apresentam um campeão. Literalmente aqui o hebraico aqui do versículo 4, né, um homem guerreiro, era um homem guerreiro distinto. Tá? E a ideia que os filisteus propõem é que os israelitas façam descer do lado deles um guerreiro para lutar contra o guerreiro dos filisteus. E aqui tem várias hipóteses do porquê eles querem isso. Uma delas, claramente, é porque havia uma crença nos povos antigos, a literatura diz, de que os deuses concederiam vitória ao seu guerreiro mais forte, a qualquer homem que fosse escolhido, para vencer sobre outro povo, e aquilo seria a vitória do Deus daquele povo. Talvez os filisteus tivessem isso na cabeça. É hora do nosso Deus mostrar que Ele é maior do que o Deus dos hebreus. Mas também, ao fazer isso, o exército em batalha evitaria o custo de envolver todos os homens numa guerra com uma aposta mais simples, né? Se a gente vencer, vocês são nossos escravos. Se vocês vencerem, nós seremos seus escravos. É uma aposta bem alta, né? Não é uma aposta pequena. Mas, meus irmãos, a aposta dos filisteus é alta literalmente. Porque o guerreiro deles é o tal do Golias de Gate. Meus irmãos, vamos contextualizar aqui. 6 côvados e 1 palmo de altura. Quanto que dá isso de altura, crianças? Vocês sabem? 6 côvados e 1 palmo. 2,95 m, mais ou menos, quase 3 metros de altura. Então faz um cálculo aí. Qual que é o mais alto da igreja? 3 vezes ele é Golias, tá bom? Então pensem nisso, meus irmãos. O armamento desse homem, que o texto descreve, é de assustar também. Ele tinha um escudo, os soldados tinham escudos que eles iam até o chão. Imagina que Golias tinha um escudo desse, que cobria todo o corpo dele, todos os 3 metros. Rapaz, era um escudo gigantesco, devia também ser muito pesado. Além disso, o armamento dele era de bronze, o capacete era de bronze. E a única coisa que não era de bronze era a ponta de ferro da lança dele, que o texto diz que pesava 600 ciclos. Você sabe quanto que é isso? 7 quilos só a ponta da lança, 7 quilos. Você na academia fazendo 7 quilinhos lá morrendo. Ele lutava com 7 quilos na ponta. A cota de malha dele, 5.000 ciclos, 60 quilos só da cota de malha. Não é de surpreender, meus irmãos, que os israelitas ficaram abalados quando viram aquela monstruosidade. Nunca tinham visto um guerreiro tão poderoso quanto aqueles. E é curioso, meus irmãos, porque vocês lembram que o texto de Samuel já havia dito que Saul era o mais alto do povo. Lembra quando ele foi eleito? Ele foi eleito porque ele era alto, ele era bonito, ele era vistoso. Mas agora, meu aqui, Saul, ele mesmo correu para debaixo da saia da mamãe e falou: eu não, estou fora. O texto diz no versículo 11 que ele e o povo tremeram de medo, estavam abalados, aterrorizados por dentro. E meus irmãos, é claro que esse texto visa inspirar na gente também um certo
abalo na alma. Tem alguns detalhes que não podem deixar de ser mencionados. Vocês perceberam que no versículo 16, ele mencionou que essa troca de ofensas da parte de Golias durou 40 dias. Você percebeu esse detalhe aí? É claro que numa primeira leitura, né, você pode pensar, bom, né, tem aqui, eles estão lá do lado de lá da encosta, eles do lado de cá tinha um vale entre eles, então, né, ninguém vai descer nesse vale de graça, porque na hora que descer, fica desprotegido, fica vulnerável, vai ter que entrar na batalha. Mas, meus irmãos, esse número 40 na Bíblia, ele nunca aparece por acaso. Não tem uma única vez na Bíblia que esse número 40 apareça sem uma intenção do autor bíblico por trás. Porque quando você lembra 40, você lembra de outros enormes desafios que o povo de Israel enfrentou na sua história. Durante 40 dias e 40 noites, a arca de Noé esteve resistindo às águas do dilúvio de Deus, lembra? E durante 40 anos, o povo de Israel, recém-liberto do Egito, vagou pelo deserto com inimigos na cola deles. O número 40 sempre faz uma associação com alguma obra de Deus na vida do povo, que ele está aperfeiçoando a fé do povo em meio a desafios que parecem maior do que o próprio povo. E, meus irmãos, diga-se passagem, não é a primeira vez que Israel lida com gigantes literais. Eu não sei se você lembra, mas quando eles foram entrar na terra prometida, a maioria dos israelitas teve medo de entrar por causa dos gigantes que viviam lá, lembra disso? Números capítulo 13, versículos 32 e 33. O próprio rei Og de Bazã, ele foi descrito como alguém que precisava de uma cama de 4 metros de comprimento, Deuteronômio 3:11, viu, meu bem? Débora, anota aí, cama de 4 metros de comprimento, é o que a gente precisa. Delícia. Já imaginou, meus irmãos? Gigantes literais, tá? E é claro que eu não tenho como deixar de fazer a pergunta que qualquer pregador faria, que o que você faz quando, de fato, o inimigo que se levanta contra o povo de Deus realmente parece maior do que os nossos recursos, nossas forças e nossas capacidades. Meus irmãos, eu tenho, nesses últimos meses, conversado com amigos pastores, lido alguns livros. Acabei de terminar de ler novamente o livro Deus na Era Secular, do pastor Timothy Keller. Lendo Francis Schaeffer de novo ao longo desses dias, um lindo livro do pastor Francis Schaeffer chamado Morte na Cidade. Muito bom esse livro, se você quiser ler, pequenininho, fácil de ler. O primeiro capítulo ele fala sobre o conceito de avivamento nos dias de hoje. Um ótimo livro. E esses autores, eles tentam falar de verdade desses Golias de verdade que a igreja enfrenta. Esses fenômenos que têm feito com que o povo de Deus questione se a gente vai durar mais algumas décadas. Num desses livros, o autor, ele comenta sobre o que está acontecendo em termos de secularização e o descrédito social da igreja no mundo de hoje. Ele levanta que a frequência religiosa nas igrejas tem decaído tanto que está refletindo a situação espiritual. Por exemplo, ele pega países cristãos, historicamente, protestantes, como o Reino Unido, e ele traz o seguinte dado. Ele fala que a afiliação religiosa caiu de 68,6% em 1983 para 52,3% em 2012, e a frequência regular das igrejas caiu com isso. Na igreja da Escócia, também um dos países da Reforma Protestante, século XVI, o número de membros ativos da Igreja Livre da Escócia, que é uma denominação de origem reformada, caiu de 66,5% desde 1957, representando hoje apenas 7,5% da população em 2013. 66% para 7% em menos de 70 anos. É muita coisa, é muita coisa. Na Austrália, também colonização britânica, protestante, a afiliação da igreja anglicana despencou de aproximadamente 43% em 1921 para apenas 9,8% em 2021, uma queda de 42%. Simultaneamente a isso, a gente tem visto o crescimento dos não religiosos. Hoje existe uma expressão em inglês chamada nones. Você já ouviu isso antes? Está aí, tá na moda aí. Nones. Sabe o que são os nones? São os non-religious. São os sem religião. Eles não são necessariamente agnósticos, não são necessariamente ateus, mas eles não podem mais se identificar com o cristianismo. Nos Estados Unidos, esse número hoje aumentou para 28% e passou o número de cristãos evangélicos e de católicos, formalmente falando.
Evangélicos você tem 24%, católicos você tem 23%, e esse grupo são 28%, tá? Você tem, em 2020, 47% dos americanos pertenciam a uma igreja. Você fala muita coisa, mas em 1999 era 70% dos americanos. 70% em 1999, agora 47% em 21 anos. Por quê, meus irmãos? O que está acontecendo que está levando isso? Estados Unidos, Europa, Oceania. Meus irmãos, uma matéria da revista Time, não tão antiga, ela mostrou que está havendo uma associação cada vez mais forte entre o cristianismo e política. E isso tem criado uma confusão na cabeça de muitos jovens sobre qual é a missão da igreja. Muitos jovens têm preferido se tornar sem religião a se identificar com um rótulo político teológico. Então, além dos problemas da política externa a nós, existem crises internas que têm envergonhado o testemunho de Cristo dentro das igrejas. Escândalos sexuais, não preciso dar detalhes. Abusos, não preciso dar detalhes. Problemas de liderança eclesiástica que tem desmoralizado muitas igrejas e denominações. Nós temos visto hoje um movimento desse grupo de ex-evangélicos que estão ativamente desconstruindo a fé. Eles estão se rebelando nos Estados Unidos contra o que eles chamam de purity culture, a cultura da pureza, que era aquela suposta ideia de que a igreja impôs regras muito fortes sobre pureza sexual que ninguém conseguia manter. E esses jovens agora querem a sua liberdade, denunciando a hipocrisia da igreja. Então agora eles estão fazendo um movimento contrário e principalmente se levantando por causa da postura anti-LGBTQI+, da igreja. Então a igreja agora, para essa nova geração é misógina, racista, nacionalista cristã, e é percebida como contrária à mensagem amorosa de Cristo. Tensão entre ciência e fé, debate entre evolução e criação voltou com força total nos últimos 5 anos. Muitos jovens estão desistindo porque acham que a igreja é basicamente anticientífica ou anti-irreal, e a igreja faz pressão para silenciar dúvidas ou questionamentos, e leva à exclusão de quem pensa diferente. Meus irmãos, os problemas são reais. Você precisa perceber que as histórias bíblicas nos preparam para momentos como esse que a gente está vivendo. Graças a Deus eu não tenho que lidar com Golias hoje. Tem que lidar com coisa pior. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, ele garantiu para a gente que essa seria a natureza da batalha espiritual com a qual a igreja está sempre engajada. E detalhe, não é uma guerra cultural, como às vezes a gente reduz apenas ao conceito de guerra cultural. É uma guerra cultural ideológica. Se você fica só no campo da guerra cultural ideológica, você ainda não entendeu qual é a guerra. É contra potestades, principados e dominadores deste mundo tenebroso, a saber, as forças do maligno. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro, que a gente leu hoje, ele diz que por trás dessas heresias perniciosas existe, na verdade, uma ação satânica e demônica. E detalhe, falso mestre, falso profeta, não é alguém que discorda um pouquinho do nosso calvinismo. Não, falso profeta, falso mestre é agente do inferno, é o que a Bíblia diz. E o problema é quando eu e vocês não levamos isso a sério. Quando a gente fica intimidado diante disso e não percebe, meus irmãos, que esses problemas têm atacado e muitas vezes a gente não tem dado a resposta à altura, bíblica, confiante em Deus, para todos esses cenários. E é por isso que o texto vai falar que, diante do verdadeiro Golias que a igreja enfrenta, nós, os covardes, os acovardados, acabamos ganhando da parte de Deus um Salvador nada acidental. Esse é meu segundo ponto, eu não sabia como escrever, então esse é o segundo ponto. Aos covardes, um Salvador nada acidental. Porque de repente a história se lembra de Davi, conta de Golias, aí, cena de filme, sabe? Pá, tá aqui Golias, medo, terror, calamidade, aí vai para Davi no campo, E o texto lembra que esse Davizinho, filho de Jessé,
era quem cuidava das ovelhas. Jessé, seu pai, tinha 8 filhos, resumindo o texto. Já estava muito idoso Jessé para lutar no exército de Saul, mas os 3 filhos mais velhos dele foram para a guerra seguindo Saul. Os nomes deles são registrados: Eliabe, o primogênito, Abinadab e o terceiro, Samá. Davi era o caçula dos 8, e quando foi para consagrar o rei lá atrás, para escolher um rei da família de Jessé, nem Samuel acreditou que o rei que Deus queria não era nenhum dos 7 que estava na sala lá, prontos, enfileirados para serem, não, era o Davi que estava lá no campo, que o pai nem chamou, porque nem se preocupava com ele. Aí Deus falou: é o outro, é o que está lá. E toda manhã, meus irmãos, o texto diz para a gente que esse Golias, ele afrontava, durante 40 dias, desafiava o povo de Israel. Mas certo dia, ali Jessé então vira para Davi e fala: pega esse saco aqui de trigo tostado, 10 pães, e leva para os seus irmãos que estão lá no acampamento também. Faz um agrado para o chefe, para ele, leva 10 queijos só para ele, porque queijo mineiro todo mundo gosta, queijo de trança. E lá foi Davi. E parece uma cena normal, né, meus irmãos? Parece tão casual. Mas eu falei para vocês na semana passada que mesmo quando Davi começou a tocar a harpa lá para Saul, não havia nada de casual nisso. Era Deus que estava costurando e fazendo o arpista Davi tocar para o rei Saul. E agora, o valente Davi indo lá na batalha para ver o que está acontecendo. E Davi então, quando chega lá, estava todo mundo de saída, todo mundo pronto, mais uma vez, exército indo lá para ouvir as ofensas do gigante Golias de Gate. E lá foi Davi junto, deixou tudo de lado, né? Tá bom. E foi lá para encontrar os irmãos dele no meio da batalha. O que está acontecendo, pessoal? E ele ouviu muito bem o que Golias disse, tá? Ali, ó, estava de ouvido atento. Aguarda isso para o terceiro ponto do sermão, daqui a pouquinho, tá? Ficou chateado, Davi? O que ele está falando? O que esse homem está falando as coisas? E o irmão de Davi, o primogênito, quando viu: não, você não está aqui não, você não veio aqui não. Sabe igual mãe, quando vê o filho, fala assim: você não está aqui não, eu não mandei você deitar. Meus irmãos, a indignação dele é tão grande, que ele fica profundamente chateado com Davi. Basicamente ele falando aqui, parafraseando o versículo 28, falando assim: Davi, o que você pensa que você está falando? O que você acha que você está fazendo aqui? Você não está vendo que isso aqui é coisa de adulto não, menino? O que você está fazendo aqui? Já sei, Davi, eu sei exatamente o que você está fazendo aqui. Você devia estar lá cuidando do gado da nossa família, mas fazer isso que é bom você não gosta não, né? Você gosta de meter o bedelho onde você não é chamado, Davi. Porque, Davi, eu te conheço, irmão mais velho também, eu te conheço, você é traquinas, você é um menino muito sapeca, e você está fazendo o que aqui sem vergonha? Esse é bem o tipo de coisa que você gosta de fazer mesmo, né? Olha que chateação gratuita. E a resposta de Davi é a resposta de qualquer irmão caçula mais novo: o que eu fiz? Eu só fiz uma pergunta. Davi é ótimo, né? O que eu fiz? Só fiz uma pergunta. E ele foi falando a mesma coisa para os outros. O texto termina dizendo isso. Davi virou para os outros: o que eu fiz? Falei alguma coisa para o meu irmão ficar tão chateado comigo? Meus irmãos, a ira repentina de Eliabe é a reação de um homem que se sente incapaz de enfrentar um desafio. Ele é insuficiente para aquelas coisas. Aí vem o irmão mais novo dele, falando coisa com coisa, e ele pensando agora: mas vê se pode, você está achando que é você que vai fazer alguma coisa para resolver isso? Cala a sua boca, fica quieto no seu canto. Você não está vendo que o nosso problema não tem nada a ver com você? Mas, meus irmãos, os olhos de Eliabe, que já sabia que o irmão dele havia sido consagrado para ser rei, já sabia, não conseguiam ainda aceitar e enxergar que o pequeno irmão Davi caçula era sim a solução de Deus para Israel. Meus irmãos, frequentemente no mundo de hoje, o evangelho ainda é visto como uma solução inadequada para os verdadeiros problemas e dilemas que o mundo enfrenta, não é mesmo? Isso não deveria pegar você de surpresa, porque Jesus já havia dito para a gente que as coisas seriam assim, que as pessoas não enxergariam Jesus, o rei verdadeiro, como uma solução adequada para os problemas da vida real. Primeiro que ele disse para a gente lá em Marcos 6, 1-6, que ele seria rejeitado na própria terra dele. Lembra quando ele disse, quando as pessoas na verdade perguntaram: não é esse o carpinteiro, filho de José e Maria? Esse Jesus? Ele é o profeta?
Paulo disse lá em 1 Coríntios que tanto os gregos quanto os judeus, nenhum dos dois aceitaram que o evangelho era uma solução boa. O evangelho era escândalo para os judeus, porque eles esperavam que um Messias que trouxesse poder político messiânico. E para os gregos era o quê? Loucura. Os gregos não podiam aceitar que um judeu de Nazaré pudesse ser a solução para os problemas, porque os gregos estavam acostumados com filosofia rebuscada, com pensamentos trabalhados. Mas Paulo havia dito em 1 Coríntios que esse evangelho de Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. É tão curioso, meus irmãos, que o próprio jovem rico desejava a vida eterna, mas rejeitou o chamado de Jesus quando ele disse para ele vender tudo o que ele tinha aos pobres e seguisse o mestre. Falou assim: ai não, essa solução eu não quero não. Estava tudo indo tão bem, Jesus, o papo estava tão legal, aí você me pede uma coisa dessa, aí não dá para a gente continuar. É engraçado, né, meus irmãos? As pessoas querem Jesus, mas elas não querem Jesus. Você não precisa repetir comigo não, eu repito para mim mesmo. As pessoas querem Jesus e elas não querem Jesus. Elas não querem. Mas, meus irmãos, todo aquele que já conhece a Cristo, que já teve a sua vida tocada, a sua alma tocada pelo Evangelho, sabe muito bem que Ele é a solução suficiente para todas as coisas. Eu tive por um período da faculdade um amigo meu que não cresceu na mesma igreja do que eu, mas cresceu numa igreja presbiteriana irmã, eu conhecia, e ele, assim como tantos UNB-citários, se encantou com as filosofias da UNB por um tempo. Ele era um cara muito inteligente, muito inteligente. E eu nunca vi ninguém conseguir ser todas as cosmovisões do James Sire numa pessoa só. Mas ele era naturalista, nihilista, existencialista, panteísta oriental, pós-moderno e deísta. Era o meu amigo. Ele afirmava todas essas coisas. Para ele, a ciência e o progresso humano era o que resolveria tudo. É o naturalista. Abraçar o absurdo da existência. Um nihilista, sem significado em nada. O sentido para ele vinha pela própria liberdade, um existencialista. Alguém que também cria que você só pode escapar da dor pelo desapego e a fusão com o absoluto. Um panteísta oriental. Mas no fim das contas ele cria que cada um cria sua própria narrativa, um pós-moderno. E que o homem se basta com as suas próprias obras de moralidade. Um deísta moralista. Ele cria nisso tudo ao mesmo tempo. Por anos, meus irmãos, eu percebi que esse meu amigo, ele nunca tinha tido um encontro pessoal com Jesus. Cresceu na igreja, já tinha ouvido falar das histórias, mas ele nunca tinha tido um contato pessoal com o Senhor. Até que um dia, na faculdade, num clubinho bíblico, que ele foi convidado e foi para não fazer desfeita com a pessoa que chamou. Um irmão da Assembleia de Deus trouxe uma palavra e Jesus falou lá no fundo da alma desse meu amigo. Lá no fundo. E esse meu amigo, naturalista, nihilista, existencialista, panteísta oriental, pós-moderno, deísta, eu não saberia falar de cabeça, eu tenho que ler tudo isso. Ele ouviu que Jesus é quem oferecia o pão. Para ele que era tão materialista, o pão da vida que desceu do céu era Jesus. Ele que não via sentido na vida, começou a ver que esse Cristo ressuscitado era o que deu significado para os atenienses da Grécia. Esse homem existencialista encontrou em Cristo a sua liberdade verdadeira. Esse homem panteísta descobriu um Deus pessoal que não é feito por mãos humanas e nem habita em templos feitos por mãos humanas. Esse pós-moderno que não acreditava em nada, ouviu a voz de Deus que dizia: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não foi por Ele. Você está percebendo que o que transformou a vida do meu amigo não foi estudar a cosmovisão cristã, foi conhecer a pessoa de Jesus?
A pessoa de Jesus traz consigo a cosmovisão de Jesus. É um erro você tentar sistematizar academicamente o cristianismo como se o cristianismo fosse divorciado daquele que é a solução dos problemas, que vem acidentalmente no meio da multidão como se não fosse ninguém. Mas é esse carpinteiro de Nazaré que é o Rei do universo, Senhor dos senhores. Foi isso que nós ouvimos no sermão hoje de manhã. É Ele. E todos nós, eu e você, irmãos, devemos entender que muitas pessoas ainda vão ter dificuldade de entender essa suficiência do Evangelho, esse poder do Evangelho. O Senhor Jesus Cristo havia encorajado a mim e a você em Mateus 5, 11, 12, quando Ele disse: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então não se alarme, as estatísticas estão dizendo. Eu abri o meu sermão com estatística só para provar um ponto, que se dane as estatísticas. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não se preocupe. Mais isso, mais aquilo, não tenha medo, não se abale. Jesus é a resposta suficiente para os dilemas do homem. Não se preocupe. E o texto termina, meus irmãos, dizendo sobre a fé nos motivos corretos. Em outras palavras, a fé que vence o mundo, tá? Aqui eu não quero gastar o meu texto falando só sobre a nossa covardia ou os nossos problemas. Vamos falar de onde a nossa fé deve estar de verdade e como essa fé correta nos ajuda a transformar o mundo. Porque o detalhe final, que eu guardei para o finalzinho, é realmente essa interação de Davi com os homens e com os irmãos dele. O versículo 24, olha aí, acompanhe comigo a leitura. O texto diz assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão àquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Era bom memorizar esse versículo aí, tá, meu irmão, minha irmã? Memoriza, guarda ele. Porque o tal do Davi não era nem um pouco um curioso gratuito que estava ali só, sabe, pipoca, vendo o circo pegar fogo. Não. A pergunta de Davi está cheia de segundas intenções, divinas e maravilhosas intenções. Davi está ofendido. E ele está estranhando que ninguém mais esteja ofendido com ele. Meus irmãos, a pergunta de Davi, talvez aqueles homens ao redor, quando ouviram, falaram assim: Davi, cala a boca, Davi, fica quieto, o que você está falando? Mas Davi, ele tem a coragem de dizer: quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Tem tanta teologia embutida nessa pergunta, daria um sermão só essa pergunta, tá? Primeiro que ele chama Golias de incircunciso filisteu. Você acha que é só um palavrão? Não. Incircunciso filisteu carrega a ideia de que ele não era circuncidado como parte do povo de Deus, de que ele não tinha a marca de ser alguém que pertencia à aliança de Yahvé. E Davi sabia disso. Davi, ao dizer isso, ele sabia muito bem quem ele era e quem Golias não era. Golias não era parte do povo de Deus, mas Davi e esses israelitas do lado de cá, nós somos povo de Deus. Ele tinha uma visão clara da sua identidade num mundo de confusões. Mas ele também diz quem esse homem pensa que ele é para afrontar os exércitos do Deus vivo. E isso aqui é tão interessante porque a teologia de Davi, pactual e representativa e federal, é tão boa que ele sabe que mexeu com o povo de Deus, mexeu com Deus, não é? Em outras palavras, ele está dizendo: quem você pensa que é para mexer não só com os exércitos do Deus vivo, mas com o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos. É como se Davi tivesse
pensando, e eu quero que você entre na cabeça de Davi aqui comigo, vamos fazer só um pouquinho de psicologia na cabeça de Davi, só um pouquinho. Davi está pasmo com Golias. Ele está pensando assim, esse cara é maluco? Será que Golias não entende com quem que ele está se metendo? Meus irmãos, o nome disso, Davi, é fé. Fé. Fé é quando você enxerga as coisas, não pela ótica dos homens, mas quando você tem um conhecimento claríssimo de quem é o Deus que você serve, a ponto de você pensar que o outro só pode estar maluco para estar falando desse jeito. Ah, meus irmãos, quantas vezes as histórias de Davi são pregadas como se Davi fosse um menino muito corajoso. Crianças, vocês já ouviram isso? Ah, Davi, seja como Davi, um menino muito corajoso, que pegou 5 pedrinhas e foi lá. Davi, um menino corajoso. Criança, seja obediente como Davi. Ó, criança, faz dever de casa como Davi. Criança, lava a louça como Davi. Meus irmãos, Davi está dando a resposta para a gente que não é Davi quem é grande, é o Senhor dos exércitos. E Davi não é maluco de mexer com Deus. E ele fica preocupado pelos outros que mexem. Ele está preocupado com a saúde e com a sanidade mental de Golias. E se você acha que eu estou viajando demais na minha maionese com essa ilustração, eu quero que você saiba muito bem que a Bíblia está nos apresentando Davi desde agora como aquele rei da linhagem de Jesus, que nos conta exatamente como seria a forma de pensar e o agir de Jesus em todas as situações. Veja, dando spoiler da história, se Davi tivesse morrido na batalha com Golias, não tinha Jesus, tá? Detalhe importante. Davi foi vitorioso porque ele é tataravô de Jesus. Ele tinha que ser mantido vivo, tá? Para vir Jesus depois. Mas ele tinha nele, esse mesmo pastor Luciano ontem na palestra aos casais, quando ele disse em Filipenses capítulo 2, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, essa mesma forma de pensar. Meus irmãos, quando Jesus entrou naquele templo, e esse grande Deus de amor chamado Jesus, que de fato começou a derrubar a mesa dos mercadores, dos cambistas, tacar todo mundo para fora. Era o chicote chamado azorrague, que ele batia nas mesas e derrubava tudo. Saiam daqui! Por que ele estava tão indignado? Porque o zelo pela casa do pai dele o consumia. Jesus não podia olhar aquilo e ficar normal em casa assistindo Netflix como se aquilo fosse mais uma programação. Ele ficava indignado com aquilo. O que me espanta é que nós não ficamos indignados quando vemos isso na igreja do Senhor hoje em dia. Ele era consumido não por uma indignação humana de quem fica apiedado de gatinho na internet. Ele era consumido pela glória da santidade de Deus. Porque as coisas de Deus importavam para Jesus, importavam para Davi também. O que Deus amava, Jesus amava. Mas o que Deus odiava, Jesus odiava. Lá em Judas, capítulo 3, na verdade, capítulo 1, versículo 3, existe um convite aos crentes que batalhem diligentemente pela fé, entregue de uma vez por todas aos santos. A igreja tem uma missão, presta atenção, de batalhar pela fé, entregue de uma vez por todas aos santos. Mas eu te pergunto, como que a igreja vai batalhar pela fé se a mente e o coração da igreja não estiverem tomados pelo mesmo zelo e pela glória que havia em Jesus? Porque é nessa resposta que reside a resposta para a pergunta: o que moveu Jesus a ter coragem de ir para a cruz? Pense nisso. Não se acostume jamais com isso. Como, em sã consciência, alguém entregaria a sua vida pelos inimigos, a ponto de enfrentar o maior de todos os inimigos, que é a morte? Quem faria uma coisa dessa? Eu te respondo com o texto. Posso te dar a resposta? Olha aí no texto. Eu vou te mostrar que a resposta está no texto. Davi fez uma pergunta para aquelas pessoas,
com relação a esse negócio da recompensa. Vocês viram aí, no versículo 25, 26 ele pergunta, mas é sobre o 25, porque eles estavam falando, ó, no 25, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Aí eles falam, ó, a quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu, tirar a afronta sobre Israel? Como é que é? Qual que é? Qual que é a recompensa? Conta aí. É a filha do rei? E se você fizer uma leitura humana, psicologizada, sociologizada, você vai achar aqui que Davi está só dentro dessa dimensão assim humana, tirando proveito da situação. Davi havia sido coroado rei. E ele sabia que o rei de direito tinha direito a tudo que um rei de fato precisava ter como rei: casar-se com quem quiser, conquistar o que quiser. Quando Jesus e o Pai, antes da fundação do mundo, em pacto celestial um com o outro, e aqui eu não quero obviamente dizer que havia dúvida na cabeça de Jesus, na segunda pessoa da Trindade, porque não havia. Mas quando nessa conversa celestial, o filho pergunta ao pai: tá, eu vou morrer, eu vou morrer, mas qual é o prêmio? O prêmio é a filha do rei. O prêmio são as nações por propriedade, e tu serás o rei de direito sobre todas elas. O pai decidiu dar de presente ao filho os eleitos cuja salvação glorificam a Deus. E Jesus fala: eu vou. Porque de fato por esse prêmio vale a pena morrer. Se esse prêmio glorifica a glória do Altíssimo, é esse o prêmio pelo qual eu vou entregar a minha vida. E deu tão certo que vocês estão aqui, ó, domingo à noite, 7h48 da noite, adorando o rei que entregou a vida por vocês. Amém? Você consegue ver isso? Olha que legal. Deu certo aqui, ó, a filha do rei, a noiva, a igreja reunida em adoração, sendo convocada pelo próprio Rei dos Exércitos, Senhor dos Exércitos, a largar de covardia e a se importar com o que Ele importa, e não sermos indiferentes. Meus irmãos, Cristo Jesus morreu e ressuscitou por mim e por você, para que antes os que eram covardes, agora sejam dotados de um espírito de poder, de amor e de moderação. É o que Paulo diz a Timóteo na sua segunda epístola. Por incrível que pareça, esse mesmo Espírito que encorajou Jesus no Getsêmani e o levou a tomar o cálice da ira de Deus, é o mesmo Espírito que habita sobre a igreja agora e nos ajuda a sermos filhos da bendição diante de um mundo de ira. Nós, eu e vocês, meus irmãos, por incrível que pareça, essa deve ser a postura de todo cristão que é convidado a enxergar além do tamanho de Golias, mas enxergar o tamanho do Senhor dos Exércitos. Como eu contei para vocês outro dia, lá no meu seminário nos Estados Unidos, o diretor do seminário, quando todo mundo na década de 60 falou para ele assim: vai dar errado, não tem dinheiro, o liberalismo teológico está afetando todas as instituições de ensino, vai dar errado. Ele um dia em oração, meditando na palavra de Deus, ele entendeu que Deus pela palavra estava dizendo a ele: não fique falando para Deus o tamanho do seu problema, fale para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Quem é maior? Quem é maior? Eu te pergunto, quem é maior? Você entende isso? E se Deus é de fato maior, eu e vocês, meus irmãos, e aqui eu estou caminhando para as aplicações finais do meu sermão, eu e vocês somos chamados a não nos acovardarmos diante da guerra do Senhor nesse mundo. Não seja covarde, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Considere, meus irmãos, que nesses debates culturais sobre verdade, sobre sexualidade, sobre identidade humana,
eu e vocês não podemos ceder à pressão de normalizar o pecado como se ele fosse inofensivo. Ah não, mas tá bom, deixa o pessoal falar. Não deixa o pessoal falar não. Coragem significa falar com mansidão e com convicção. Santificai a Cristo em vosso coração, estando sempre prontos para dar razão da esperança que há em vós a qualquer um que pedir essa razão da esperança. 1 Pedro 3,15. A gente precisa, e meus irmãos, eu não sou... O reverendo Breno, no passado, meu amigo, alguns de vocês conheceram, conseguia falar mais duro do que eu. Deixa eu tentar dar uma de Breno aqui agora, para quem conheceu o Breno. Meus irmãos, e eu tenho que falar dessa forma, porque eu estou exortando e admoestando vocês, mas eu estou fazendo isso comigo também, tá? Eu estou pregando esse sermão para mim, então, entra comigo aqui, tá? Meus irmãos, é hora de haver um santo desconforto da igreja diante da zombaria da fé. Santo desconforto. Porque o mundo ao nosso redor tem tratado a nossa fé como irrelevante, mas a gente não pode se deixar anestesiar, meus irmãos. Quando Cristo é ridicularizado em mídias e entretenimento, a sua postura não deve ser de entrar na zombaria do pessoal. Meus irmãos, entre a gente, vamos falar a verdade, para de enviar a figurinha de Jesus. Para de enviar a figurinha de Jesus. Porque é a glória dele que está em jogo. Você está quebrando o terceiro e o segundo mandamento da lei de Deus. Quando você fica mandando Jesus assim, Jesus de óculos escuro, não é legal, meus irmãos. Não é legal. Para com isso. Arrependa-se, ainda bem que tem graça abundante hoje à noite para todo mundo se arrepender. Para de mandar a figurinha de Jesus para as pessoas. Jesus não é seu amiguinho, Jesus não é figurinha, ele é Senhor dos exércitos. Cuidado com ele, viu? Cuidado com ele. Então nós, nas mídias sociais e entretenimento, a gente não tem que entrar nem com zombaria, mas também nem com agressividade, mas com um testemunho firme que é mostrado com palavras e com ações de que Jesus é precioso para nós. Você precisa mostrar para as pessoas que Jesus é precioso para você, que você ama Jesus. Ainda que você não precisa ser um advogado de Jesus, como se Jesus dependesse de você, é sua alegria defendê-lo, é sua alegria, é sua honra, é seu privilégio sofrer e, se necessário, morrer por Jesus. Você ainda lembra disso? Eu estava conversando com um irmão esses dias, e ele se perguntando por que os envios missionários das igrejas tinham caído tanto. Há 15, 20 anos atrás, a gente teve uma geração, até um pouquinho atrás, 30 anos atrás, a gente teve uma geração de muitas pessoas nas igrejas que se voluntariaram e se enviaram aos campos missionários do mundo, o que fez o Brasil galgar a posição de segundo maior país enviador de missionários do mundo. Só que isso está decaindo. Por quê? Porque as pessoas estão muito confortáveis. Ninguém quer mais sofrer. Sofrer para quê? Aqui eu tenho plano de saúde, eu tenho escola para os meus filhos. Meus irmãos, jovens cristãos, falando com vocês, as universidades são uma oportunidade incrível para vocês fazerem a missão de Deus. Vocês jovens aqui, seja na universidade, na sua pós, em qualquer lugar, no seu trabalho, você pode formar grupos de estudo bíblico como algo prático e real para você marcar território. Tem um monte de gente marcando território lá. Tem gente no seu trabalho que conseguiu fazer o chefe aprovar dia do orgulho gay no trabalho e todo mundo tem que ir, porque senão ganha falta. Cara, bota um estudo bíblico lá. Abre a sua boca. Chama o pessoal para orar. Junte-se com seus irmãos em Cristo no seu ambiente de trabalho, na faculdade. Brilha essa luz lá, acende essa luz alta e vamos ver o que acontece. A nossa vida, meus irmãos, a nossa vida, junto com as nossas palavras que confirmam a verdade de Deus, elas são a maior cosmovisão apologética de combate ao niilismo, ao existencialismo, ao naturalismo. Quando o naturalista diz que tudo é ao acaso, ele olha para a sua vida e vê você orando, e vê você confiando na providência de Deus, e ele vê que existe propósito real. As coisas não são ao acaso.
Quando o niilista vê a vida sem sentido, ele olha para você e vê você com alegria no Senhor, vê você com esperança que resiste até em meio às tragédias. Quando o relativista pós-moderno, que relativiza tudo, olha para você, ele vê em você alguém que fala e vive como quem crê numa verdade objetiva e absoluta chamada Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E para deixar bem claro, meus irmãos, eu não creio que essa é uma batalha que nós possamos vencer sozinhos. É necessário uma prática comunitária de indignação santa. O sermão de hoje está cheio de frases que eu não sei se faz sentido. Prática comunitária de indignação santa. Porque, meus irmãos, não basta ser uma postura de uma pessoa aqui ou outra ali. A igreja local é chamada para expressar isso juntos. Nós, como igreja, podemos nos levantar profetizando contra as injustiças desse mundo, agindo da forma correta. Veja, meus irmãos, eu sei que a igreja tem a missão de adoração. Ela não é uma ONG, ela não é um partido político, ela não é nada disso. Mas nós, como igreja, temos algo a dizer em todos esses temas. Já para eu pensar: tráfico humano, tráfico sexual, inclusão de famílias atípicas. Meus irmãos, a igreja do Senhor, ela tem todas as ferramentas para fazer isso. Porque nós somos dotados da palavra de Deus e do poder do Espírito de Deus. O que mais você precisa? O que mais você precisa? Ah, não, pastor, é que eu não tenho mestrado nessa área. Você precisa disso? O Sinédrio lá ficou espantado com Pedro e João, porque quando eles curaram aquele homem na porta do templo Formosa, o texto diz: sabendo que eles eram homens incultos e iletrados, ficaram espantados porque perceberam que eles andavam com Jesus. Era o que bastava. Você tem algo a dizer e eu temos algo a dizer sobre corrupção, temos algo a dizer sobre abusos, abuso de autoridade, abusos gerais. Nós temos algo a dizer com a prática da misericórdia, agindo com o evangelho no cuidado material na vida uns dos outros. Problemas reais com respostas reais do evangelho. E, meus irmãos, eu de fato termino o meu sermão contando apenas uma história para vocês. Eu comecei contando uma história e eu conto outra agora. Eu não sei se você já ouviu falar de uma irmã chamada Corrie ten Boom. Corrie ten Boom. 1940 era o ano, Holanda, e o mundo inteiro estava tremendo diante do Golias daquela época. Qual era o Golias daquela época? Segunda Guerra Mundial, nazismo, ok? E na Holanda, como em tantos outros lugares da Europa, as tropas alemãs estavam marchando pelas ruas, aquela bandeira com a suástica erguidas nos prédios, perseguição contra judeus, o medo reinava, E muitos cristãos estavam simplesmente tentando sobreviver um dia após o outro em silêncio. Muitos dizendo: a gente não pode fazer nada, então vamos apenas nos adaptar. Para quem já assistiu o filme O Pianista, muito interessante, muito interessante. É aquela de você se esconder nos cantos para tentar se livrar das tropas alemãs. E havia essa família, uma família comum, a família ten Boom. A Corrie, ela era apenas uma relojoeira na Holanda, na cidade de Haarlem, mas ela tinha algo que os nazistas jamais poderiam entender. Ela tinha um coração firmado no Senhor, um coração zeloso pela glória de Deus. E quando eles começaram a ouvir os rumores de que os vizinhos judeus deles estavam sendo levados em caminhões, Corrie, e ela tinha uma irmã chamada Betsy, e o pai dela se chamava Casper, e eles não conseguiram simplesmente cruzar o braço diante daquilo, e eles não viam aquilo como uma questão meramente política, ainda que não tivesse nada a ver com a política deles, mas viam como uma afronta contra o próprio Deus vivo. E eles foram então transformar a casa deles num esconderijo. Eles construíram um quarto secreto atrás de uma parede falsa no andar de cima da casa. E a biografia diz que ali, durante um tempo, homens, mulheres, crianças eram escondidos enquanto os nazistas vasculhavam a cidade toda, e qualquer batida na porta, a biografia diz que o coração da Corrie acelerava, porque se eles fossem descobertos era prisão, era tortura ou morte, mas estava lá ela e a família. Mas foi o que acabou acontecendo exatamente, meus irmãos. Eles foram traídos por um informante,
e toda a família foi presa. O pai dela já era velho, tinha 80 anos de idade, acabou morrendo poucos dias depois na prisão. Mas a Corrie e a Betsy foram enviadas ao temido campo de concentração em Ravensbrück. E era um lugar terrível. A biografia dela diz que aquele era um lugar com cheiro de morte. As mulheres famintas, elas eram humilhadas, violentadas. Os guardas tratavam todo mundo como lixo. Seres humanos eram tratados como lixo. E num cenário como esse, a fé de qualquer um naufragaria, não é verdade? Qual é a lógica de você manter a esperança num lugar assim? Desiste logo, aceita logo que dói menos. Mas elas não se calaram e no meio daquela escuridão, essas irmãs começaram a compartilhar o evangelho com outras prisioneiras. Elas usavam uma pequena Bíblia clandestina que elas conseguiram, por um milagre, levar para dentro da prisão. Escondiam miraculosamente aquela Bíblia. E naquele ambiente onde tudo parecia gritar, Deus perdeu, elas diziam, Cristo venceu. E aos poucos, meus irmãos, barracões inteiros naquele campo de concentração estavam ouvindo as palavras de Jesus em meio àquele frio, aquele fedor. A fé delas, que parecia loucura, parecia frágil, mas na verdade era a única resposta real ao evangelho, ao desespero, e muitos começaram a se converter. A Betsy, a irmã dela, mais nova, acabou não resistindo às condições do campo de concentração e ela morreu ali mesmo. Mas antes de morrer, ela conseguiu dizer uma última coisa para a irmã dela, Corrie. Ela disse, ouça, Corrie, nunca se esqueça, não há poço tão profundo que o amor de Deus não seja ainda mais profundo. Não há poço tão profundo que o amor de Deus não seja ainda mais profundo. A Corrie sobreviveu. Ela conseguiu sair do campo de concentração. E anos depois, num culto na Alemanha, um estudo bíblico, ela estava ali compartilhando a palavra, falando sobre perdão. E de repente a Corrie, anos depois, foi surpreendida por um homem que se aproximou dela depois da mensagem, estendeu a mão para ela e disse, Fraulein, eu fui um guarda em Ravensbrück. Eu ouvi que a senhora prega sobre um Deus que perdoa. Será que a senhora pode me perdoar também? Só que naquele momento a Corrie congelou, a cena do campo voltou à mente dela. Ela conta na biografia que um ódio subiu como se fosse um veneno. Como perdoar aquele monstro? Porque tudo dentro dela gritava, ele não merece, ele não merece. Mas a Corrie se lembrou da história de Davi e Golias. E se lembrou que tudo que Davi fez, ele fez porque ele confiava no Senhor dos Exércitos. E ela diz que ela entendeu que não se tratava dela. Era a glória de Deus que estava em jogo diante desse inimigo. Então naquele momento ela orou em silêncio. Jesus, eu não consigo, mas tu consegues em mim. E pela força do evangelho ela estendeu a mão de volta para aquele homem. E o impossível aconteceu, ela perdoou aquele homem. Meus irmãos, o nazismo parecia realmente algo impossível, mas a fé daquela mulher em Cristo Jesus se mostrou mais forte do que os tanques e as armas de Hitler. Ela não defendeu o ego dela, ou a glória dela, mas a honra de Deus e a dignidade do seu próximo. Ela amou o seu próximo como Deus em Cristo a amou. E assim como Jesus no templo, meus irmãos, ela não normalizou o pecado. E a coragem dela foi uma coragem de santidade. Quando o mundo, meus irmãos, nos pressiona a normalizar o pecado ou nos calar diante da afronta da glória de Deus, lembre-se dos homens que creram em Cristo Jesus. Pessoas que até hoje, comuns como eu e você, ousam acreditar num evangelho aparentemente fraco, mas na verdade que esse evangelho é a força invencível de Deus para cada um de nós. Um evangelho que diz, ninguém merece. Ninguém merece.
realmente ninguém merece. Mas Cristo merece. E se Cristo merece, nós, em Cristo, como Ele mesmo disse, podemos fazer obras ainda maiores do que Ele mesmo fez. Se você consegue acreditar nisso. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que Deus abençoe a minha e a sua vida. Baixe a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, em cada geração, os ecos de Golias continuam rugindo, Senhor. Em ideologias, em perseguições, em tentações pessoais, e nós sabemos muito bem sobre esse poder do pecado que já exerceu escravidão sobre nós, que nos afronta, que joga na nossa cara, muitas vezes, a nossa completa inabilidade de fazer as coisas darem certo na força do nosso braço. Senhor, mas graças a Deus que Jesus se recusou a normalizar a afronta contra o Deus dos exércitos. E foi Jesus quem respondeu com a coragem do Evangelho para que o gigante da morte caísse. Muito obrigado, Senhor, que por causa de Jesus, mulheres como Corrie ten Boom, normais e simples, mostraram ao mundo que é justamente na fraqueza do Evangelho que na verdade reside a força invencível de Deus. E é por isso, Senhor, que nós não nos dobramos diante do mundo, mas dobramos os nossos joelhos diante do Senhor e nos humilhamos com a boca no pó diante do Senhor dos Exércitos, dizendo: ó Senhor, vence essa batalha pela igreja. Seja o campeão que enfrentará qualquer coisa e nos ensina a nos sentirmos incomodados quando a honra de Deus é afrontada do mesmo jeito que Jesus foi incomodado. Obrigado, Senhor, porque o Evangelho é loucura e escândalo, mas ele é salvação e poder de Deus para todos aqueles que creem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos,